Ridículo. Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro Sistemando Diálogo. Meu nome é Edson, sou analista e desenvolvedor e vou trazer através desses vídeos informações de maneira bem simplificada sobre a área de tecnologia da informação. Nesse primeiro vídeo, no nosso vídeo de hoje, nós vamos então responder 5 perguntas que muitas pessoas fazem a respeito de páginas da internet. Então, sem enrolação, já vamos para a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é: por que a minha empresa precisa ter um site? Para responder essa primeira pergunta, se fosse falar todas as vantagens de se ter um site, iria passar muito tempo, porque realmente existem muitas vantagens. Mas eu vou listar aqui apenas algumas dessas vantagens, que vou mostrar para você então como a importância de você ter um site. A primeira dela diz respeito à amplitude de mercado. A grande vantagem da internet é a sua facilidade. Então, por exemplo, se você tem um smartphone, um tablet, se você está na rua, se você está em casa, não importa. É muito fácil você ter acesso à internet. Então, lógico que qualquer coisa que você precisar, por exemplo, se você precisar fazer qualquer busca, se você precisa chegar a um determinado lugar, encontrar determinada loja ou encontrar determinado profissional, é lógico que você vai procurar na internet. Você não vai, por exemplo, procurar lá nas páginas amarelas da lista telefônica. Que até nem sei se existe lista telefônica ainda, mas que seja. Então, geralmente você vai procurar mecanismos de buscas. Para você ter uma ideia do que eu quero dizer, vamos mostrar uma maneira bem mais simples. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que eu tenho que fazer uma viagem lá para Santa Catarina, para a cidade de Joinville. Então, no momento eu estou gravando isso aqui no Rio de Janeiro e eu preciso ir lá para Santa Catarina. A primeira coisa que eu gostaria de saber, então, é se existe algum hotel onde eu possa ficar lá na cidade de Joinville. Então, eu vou abrir aqui meu buscador, lógico, vou usar o Google, todo mundo usa o Google mesmo, e vou digitar aqui, Hotel Joinville. Ele também deu aqui várias opções, barato, centro, mas eu quero só um hotel em Joinville. Então, e a busca me voltou aqui com várias opções de hotel em Joinville. Você nota que temos até tem o Google Maps com os locais. Aqui temos até alguns com os preços. Preço em dólar. O dólar tá caro pra caramba, lógico que eu não vou pagar dólar, né? Mas temos aqui várias outras opções, então, de hotel na cidade de Joinville. Agora imagine que você tem um hotel na cidade de Joinville, mas não tem um site. Será que ele vai aparecer nessa busca? É lógico que não, e você automaticamente perdeu um cliente. Então é isso que eu quero mostrar, é a amplitude de mercado. Então as pessoas fazem busca na internet por produtos e serviços. Eu usei esse exemplo do hotel, mas as pessoas buscam várias outras coisas, por exemplo, restaurantes, lavanderia, panificadora, mercados e assim por diante. Então, para você alcançar um número maior de pessoas com o seu site, para a sua empresa, você precisa ter um site. O segundo ponto muito interessante de você ter um site é a sua divulgação. Então, o site funciona basicamente 24 horas por dia. Eu digo basicamente porque, é claro, ele vai ter às vezes manutenção no site, alguma coisinha assim que ele vai estar indisponível. Mas, basicamente, ele vai funcionar bastante. Então, as pessoas vão ter acesso a todas essas informações quando elas desejarem. Então, basta estar conectado com a internet, vai poder acessar a informação e ter essa informação. E um terceiro ponto, que é muito importante de você ter um site, é a ampliação de mercado. A internet é uma coisa mundial.
Então, por exemplo, você tendo um site, você pode fazer o site, colocar o seu site em vários outros idiomas e disponibilizar em vários outros países também. Então, às vezes você tem um serviço e você quer ampliar esse serviço, quero é, vender meu produto lá nos Estados Unidos. Então, faz um site em inglês também e disponibiliza as informações lá. Não apenas esse nível mundial, mas até mesmo no Brasil, para outros estados. Então, um site vai te ajudar nesse sentido. A próxima pergunta é caro ter um site? Essa, sem dúvida, é uma das perguntas que as pessoas mais fazem a respeito de um site. Muitos empresários simplesmente não têm dinheiro para investir, muito dinheiro para investir num site. Mas respondendo a essa pergunta é caro ter um site? Basicamente não. O importante que você precisa entender, então, é entender qual a sua necessidade em ter um site. Um site, quanto mais simples ele for, mais barato ele é. E, consequentemente, quanto mais complexo, mais caro ele é. Por exemplo, existem sites que eu faço, que eu já fiz, todos os desenvolvedores fazem, que é a 5-page. Uma página mais simples, geralmente ela tem informações de produto, um formulário de contato, localização, coisas bem simples. E às vezes é só o que precisa. Então, quando você faz um site desse tipo, é um site mais barato. Em contrapartida, você às vezes faz um site, por exemplo, um e-commerce. Um e-commerce é um site muito mais complexo. Você precisa cuidar da parte de segurança dele, fazer programação de busca de produto, fazer a questão do banco de dados, fazer toda a elaboração do banco de dados, conexão com o banco de dados, fazer a parte de proteção do banco de dados, fazer ligação com formas de pagamento, plugin de elaboração de nota fiscal eletrônica. Então, é uma série de coisas que você tem que fazer para um e-commerce e automaticamente ele vai ficar mais caro. Outro exemplo também de sites mais complexos são sites de imobiliária. Também são sites com muitas informações, a programação é muito grande e a questão de segurança também, que é uma coisa que tem que ser levada em conta. Isso tudo torna o site mais caro. Uma outra pergunta: o que está envolvido no desenvolvimento de um site? Essa, na verdade, não é bem uma pergunta que as pessoas fazem, mas eu acho importante os usuários entender no que está envolvido na elaboração do site, para entender, então, o trabalho que dá, né, você fazer, desenvolver um sistema. Claro que eu vou passar aqui a informação de maneira bem simplificada mesmo. Eu até dividi só em 3 partes, mas entendo que é uma coisa muito mais elaborada, né? Eu não quis dizer a partir do planejamento inicial, de casos de uso, documentação de site, eu não quis nem falar disso, porque essa é uma parte muito complexa mesmo. Mas eu vou dividir em 3 partes meio simplificadas, que vai ajudar então você, como usuário, a entender então o que está envolvido no desenvolvimento de um site. Então, essa parte que nós vamos falar agora do desenvolvimento seria a codificação. Então, é o momento em que o desenvolvedor ele vai codificar todo o sistema ou o site. Então, aqui eu peguei um exemplo de um site que eu desenvolvi. Então, aqui nós encontramos toda essa parte de desenvolvimento. Para isso, nós utilizamos uma linguagem chamada HTML. HTML é uma linguagem de marcação utilizada para desenvolvimento de sistemas. Para isso, a gente também utiliza um programa de editor de texto. No meu caso, que eu uso do Sublime Text, mas existem vários outros editores que podem ser utilizados nesse sentido. No desenvolvimento do site, então, a gente usa essa linguagem HTML. Para ajudar também tem essa linguagem CSS, que é uma linguagem já de estilo de camadas. Então, ela vai dizer basicamente onde vai ficar as figuras, a cor das letras, tamanho da fonte, estilo da fonte, e uma série de outras coisas. Temos também a linguagem de JavaScript. JavaScript, para você ter uma ideia, um pouquinho mais aqui embaixo. Por exemplo, aqui nós temos um script em JavaScript. Então ele vai falar, vai dar assim, já uma linguagem de programação que dá mais interatividade ao site. Por exemplo, essa parte que eu selecionei, ela mostra sobre uma apresentação de slides, como vai funcionar a apresentação de slides. Outro exemplo aqui também que nós temos de linguagem de JavaScript, essa aqui que faz aquela questão de acessibilidade, que vai dizer para o site aumentar ou diminuir a letra, e uma série de outras coisas que a gente pode fazer com o JavaScript. Além disso que eu mostrei, também nós temos a linguagem de programação. Então, eu vou abrir aqui
uma pasta que traz uma pequena parte de programação. Esse site que eu estou mostrando é um site bem simplesinho, então ele nem tem muita questão assim de linguagem de programação, é só essa parte aqui mesmo, em que ele mostra a programação para envio de formulário de e-mail. Então, nesse caso aqui, a programação eu utilizei a linguagem PHP, e conforme eu mencionei, então quanto mais complexo for o site, maior vai ser a parte da programação e mais trabalho vai dar também. O segundo ponto que nós podemos falar agora também no desenvolvimento é a hospedagem. Então, uma vez que está terminado toda a parte da codificação, que eu mencionei agora há pouco, então todo o código está pronto, o sistema já está funcionando, tudo bonitinho, tudo direitinho, então ele precisa ficar hospedado. Para exemplificar a hospedagem, é como se fosse um hotel. Então, você precisa colocar o seu site em um hotel para que as outras pessoas possam também ter acesso a ele. Hospedagem geralmente fica a cargo do cliente. E hospedagem é assim, existem várias empresas que fornecem hospedagem dos mais variados tipos. Então é muito importante o programador também auxiliar o cliente nesse sentido a escolher o melhor plano. Planos de hospedagem existem desde planos gratuitos até planos dedicados, planos que são muito mais caros. O que você tem que levar em conta então nesse sentido? O tamanho do seu site, a quantidade de acesso que ele vai ter. Uma coisa que é muito importante lembrar também é questão de e-mails. Por exemplo, existem planos na hospedagem que dão e-mails, acesso a e-mails ilimitados, outros códigos, outros dão um acesso mais limitado, então às vezes não vai ser interessante para você, então vai de acordo com a sua necessidade. O que eu ressalto é isso, então é importante você conversar com o seu programador para entender qual vai ser o melhor, vai se adequar à sua necessidade e você depois fazer o contrato. Ser feliz. Vou mostrar aqui uma que eu tenho, um site que é hospedado. Vocês não estão vendo que é da HostGator, não estou fazendo propaganda para eles porque eles não estão me pagando, então finge que vocês não estão vendo. Então, e aqui embaixo nós temos aqui o gerenciador de arquivo. Então dá para ter uma ideia mais ou menos como funciona. Então basicamente essa empresa ela fornece os servidores e esse site está no servidor. Então basicamente é isso, todos aqueles códigos que eu mostrei, então eles estão aqui, cada arquivo desse é uma parte do código, então ele está dentro do servidor e qualquer pessoa que queira acessar esse site vai mandar através da internet vamos dizer assim, uma solicitação e vai receber então o acesso a essas pastas e então vai navegar na internet. Então basicamente é isso. Então quando é feito o contrato com a hospedagem, depois que tudo está pronto, o programador ele vai fazer o envio de todas essas pastas, ele geralmente usa um programa que nós chamamos de FTP, que vai fazer o envio dessas pastas ao servidor da empresa solicitada e, de acordo com o plano escolhido, geralmente escolhe-se planos de 6 meses ou de 1 ano, durante todo esse período o site vai estar lá. Então você digita lá www, o site em questão, e vai receber então acesso a todos esses arquivos e vai navegar na internet. Então, o último ponto que eu vou falar aqui seria também a manutenção do site. A manutenção do site ela geralmente engloba assim, às vezes troca de foto, colocar um produto novo, colocar algum anúncio, colocar aquela janela modal, aquelas janelas que você abre o site, cai aquela janela do nada, aquela é chato pra caramba também. Mas às vezes essas coisas que envolvem a parte da manutenção. Alguns sites, aqueles sites mais complexos que eu falei, que vão utilizar mais. Por exemplo, alguns sites é necessário que o programador faça backup dos arquivos, faça manutenção do banco de dados, faça limpeza do cache de memória, coisas assim. Então ele vai ter que fazer essa manutenção periodicamente. Já com alguns outros sites você quase nem faz manutenção. Tem sites, por exemplo, bem mais simples que você não precisa fazer. Às vezes é só uma mudança de foto, colocar alguma informação nova, troca de endereço, alguma coisa assim. Nesse caso, então, alguns programadores cobram uma mensalidade, às vezes no final do ano eles cobram esse serviço que eles fazem. Então, isso também depende do programador para o programador. Então, em resumo, o que está envolvido no desenvolvimento do site? A codificação, fazer todos os códigos referentes àquele site, a hospedagem, que daí você tem que fazer o contrato de uma empresa que vai dar essa hospedagem,
e a manutenção do site. Então, e como o meu site pode ficar entre os primeiros no Google? Para isso, na verdade, existem duas maneiras básicas de seu site estar bem ranqueado, conforme nós falamos, ou seja, está entre as primeiras opções da busca. Isso é muito importante porque é um fato interessante. Geralmente, quando alguém faz uma busca, as primeiras páginas vão ter muito mais chance do que as últimas. Então, à medida que vai se passando páginas, por exemplo, você está lá, sua empresa não está na primeira página, está na terceira, vai ter uma chance menor de ser vista, porque geralmente as pessoas não ficam vendo todas as páginas do Google, elas vão nas primeiras, às vezes 3 primeiras, 4 primeiras, e depois não vão ver mais. Então é muito importante que a sua empresa esteja entre os primeiros lá na página do Google. A primeira maneira de fazermos isso, só para dar uma ideia, vamos novamente ver aquele exemplo do hotel lá em Joinville que nós mencionamos. Então nós estamos aqui naquela primeira página que nós mostramos lá a busca do hotel em Joinville, e nota o seguinte, que aqui já nos primeiros resultados, nós temos aqui alguns hotéis e do ladinho aqui, ó, está escrita a palavra anúncio. Por exemplo, nesses três está essa palavra anúncio. Então, por que eles estão em primeiro? Porque eles pagaram para o Google colocar o site deles em primeiro lugar na página. Não é um preço tão caro, né? O Google tem um jeito diferente de fazer esses cálculos, né? Você pode procurar depois na internet, anúncios no Google, vai explicar um pouquinho melhor. O assunto ele é meio complexo, não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui. Mas então essa é uma maneira que ele tem do seu site estar entre os primeiros no resultado dos buscadores. E uma segunda maneira de você melhorar o posicionamento do seu site é você utilizando práticas que nós chamamos de SEO. SEO é uma sigla que em inglês significa Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de buscas. Então, é um conjunto de estratégias utilizado por alguns programadores que vão auxiliar no melhoramento do ranking do seu site. Então, utilizando essas estratégias, a tendência do seu site é sempre indo para as primeiras páginas dos mecanismos de busca. Isso acontece de uma maneira que nós chamamos de melhoramento orgânico ou natural. Então não é da noite para o dia. Então vai levar um tempinho você fazendo essas estratégias e o seu site vai melhorando até chegar numa posição melhor nos mecanismos de busca. Mas quais seriam essas estratégias de SEO? Existem várias delas, mas, por exemplo, uma coisa que muitos programadores fazem é a utilização de conteúdo relevante. Né? O Google funciona com um algoritmo, né? O algoritmo que faz a busca dos sites. E é interessante que esse algoritmo do Google, ele valoriza muito esse conteúdo relevante. Então, às vezes, um artigo, uma informação assim sobre a sua empresa. Então, quanto mais informação desse tipo você tiver, melhor vai ser o seu ranqueamento no Google. E a última pergunta diz assim: plataformas de criação de sites gratuitas valem a pena? Estou falando do Wix. Então, essas plataformas elas fornecem templates ou modelos gratuitos que a pessoa pode utilizar. Ela não precisa ter conhecimento nenhum de programação. Ela pode baixar, né, existem modelos gratuitos e modelos pagos, ela pode baixar um modelo gratuito e só arrastando e colocando algumas outras coisas, fazer um site para ela. Vou deixar bem claro aqui, porque senão muita gente vai falar, ele vai falar que é uma porcaria porque ele é programador, não sei o que. Não, na verdade essas plataformas, elas não são tão ruins. Muitas delas, por exemplo, mostram templates muito bons, templates bem feitos, que podem ser realmente de ajuda. O que eu sempre saliento nesse quesito é o seguinte: você tem que analisar qual a sua real necessidade. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha, sei lá, tem lá uma fabriqueta de pipoca. Você tem lá, faz a pipoca toda hora, você não tem intenção de fazer um negócio muito grande, você tem lá o cartãozinho, quer colocar teu site. Um site feito no Wix vai satisfazer sem problema nenhum a sua necessidade. Então você às vezes pode baixar um template lá, fazer do jeito que você quiser, gratuito e boa. Agora, se você tem uma empresa grande, você se preocupa com, com a expansão da sua empresa, se você se preocupa com o ranqueamento da sua empresa,
esses templates gratuitos não vão te ajudar. Eles têm alguns problemas, 3 problemas básicos que eu vou mencionar aqui. Primeiro problema, esses templates prontos, esses modelos prontos, corre um risco muito grande de você às vezes fazer uma escolha de um template gratuito ou até mesmo pago e o teu concorrente escolher o mesmo template. Então já pensou, você tem às vezes na mesma cidade uma empresa concorrente que a sua, com um modelo, com um site muito parecido com o seu? É uma coisa muito estranha e eu já vi acontecer, então é um problema. O segundo problema que acontece com esses templates prontos é você não tem muita flexibilidade em mexer com eles. Por exemplo, de repente você quer fazer lá, mudar a cor dele, colocar uma foto diferente, ou colocar um anúncio no teu site, aquela janela modal que clica, ela vai descer o anúncio, alguma coisa assim. Você não vai conseguir, porque você não tem acesso ao código-fonte dele. Então esse é um outro problema. E um terceiro problema, e realmente acontece, é que existe, eu não sei porquê, existe uma dificuldade do Google indexar esses sites. Então vira e mexe está dando problema. Então imagina você lá, cria um site nessa plataforma, vai jogar para o Google e o Google não vai indexar o teu site e ele simplesmente vai desaparecer. Na verdade, todo o trabalho que você teve não serviu para nada. Então esse é um problema. Resumindo a situação é o seguinte, se você tem às vezes uma coisa muito pequenininha que você não quer expandir, você não liga para a expansão, não liga para ranqueamento no site, não liga se está no Google ou não está, então essa plataforma vai servir muito bem para você. Ou às vezes até alguma coisa mais pessoal, né? Quero fazer um blog, quero fazer uma coisa de notícia só para mim, quero diferente. Então ele vai servir muito bem. Conforme eu falei, eles na verdade têm uns pontos muito bons. Mas se você já é diferente, se você quer uma coisa um pouco melhor, que vai expandir mais a sua empresa, que melhora o seu ranqueamento, então essas plataformas gratuitas não vão ser de ajuda. Às vezes você pode optar, por exemplo, por um framework que muitos utilizam, que é o WordPress. Mas o WordPress é necessário você ter a ajuda de algum programador, porque ele precisa ter necessariamente conhecimento em PHP. Então, essas situações que acontecem nessa plataforma. Você é que sabe. Muito bem. Então, acabou as 5 perguntas que nós fizemos sobre a respeito de um site. Espero que de alguma maneira eu possa ter ajudado os usuários. Vou deixar aqui embaixo a nossa homepage. Às vezes qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer coisa que vocês também queiram, podem entrar em contato conosco. Um grande abraço para todos e até a próxima.